Signo de Capricórnio, leitura atemporal. Vamos ver quais são as mensagens, orientações, reflexões do tarô para os capricornianos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu site para você dar uma olhadinha nos serviços disponíveis. Vamos lá, Capricórnio, uma energia geral para os seus próximos dias. Qual é o arcano que vem conversar com Capricórnio para os próximos dias? E vieram duas cartas, tá? Uma virou na minha mão, outra saiu dando cambalhota. O eremita com o imperador. A gente está falando de uma semana ou de próximos dias aí, Capricórnio, de muita luz interior, de você talvez meditar um pouco mais ou se recolher um pouco mais para que você possa avançar e expandir. É contrair para depois expandir. As ondas do mar, elas fazem isso. O mar faz isso, né? Ele contrai e depois expande. Ele contrai e depois expande. É um pouco disso aqui para vocês. Não é só expandir para frente, para cima, eu vou subir a montanha, eu tô, né, para o alto e avante, não. Tem horas, tem fases que a gente precisa dar um respiro, dar uma pausa, descansar, se recolher, internalizar, ficar mais quietinho no nosso canto, ouvir a nossa voz interior, se conectar com o seu anjo guardião. Enfim, é um momento um pouco mais de espiritualidade aqui, para que na sequência, daí sim você vá para o mundo com a força total, revigorados para crescer, expandir, fortalecer, enfim, organizar melhor a sua vida. Mas antes de sair organizando a sua vida, organizando as suas coisas, botando ordem, ou liderando, ou botando ordem nas suas coisas, ou botando ordem nas coisas lá da empresa, dos seus funcionários, enfim, aqui você precisa desse momento de contração, esse momento de autoconhecimento, de introspecção e espiritualidade. Foca um pouco mais na espiritualidade, na meditação. Todo mundo é capaz de meditar, né? Porque meditação não é você ficar com a cabeça vazia. Meditar é você silenciar internamente. É você deixar o fluxo, né, da vida passar por você e você observar o que está passando por você. Aqui eu vejo uma caminhada espiritual, algumas pessoas começando uma caminhada espiritual, filosófica, religiosa, alguma coisa nesse sentido, tá? E isso vai te abrir novas possibilidades também. Isso vai te fortalecer para que, tanto no seu profissional, quanto no seu financeiro, quanto nas suas conquistas materiais. Às vezes as pessoas falam assim, eu estou focado no trabalho, na carreira, não tenho tempo para a espiritualidade, né? Ou a minha vida não anda, quando as coisas estiverem bem no trabalho, aí sim eu vou focar na espiritualidade. Então eu estou resolvendo primeiro, né, os BOs do trabalho, da família, de todas as outras coisas, e depois eu vou cuidar do meu lado espiritual. Mas é justamente o contrário. As coisas estão assim, atribuladas, e você tem que fazer tanto esforço, porque você não está olhando o seu lado espiritual. Quando você olha e se conecta mais com a espiritualidade, aquilo que você fazia com tanto esforço, não precisa ser com tanto esforço assim, acaba ficando mais fluido, tá? Tarô dos Anjos para Capricórnio. Unidade é o Papa, tá? A gente tá falando de espiritualidade o tempo todo aqui para vocês, dessa conexão um pouco mais com seu eu superior, a Lua e a sacerdotisa. Gente, não tem como não falar que é assim. Não vai ser para todo mundo, é uma leitura mais geral. E fundo do deck é a Imperatriz, tá? E a Imperatriz também, né,
Sacerdotisa, lua, é uma energia do feminino. Independente se você é homem ou mulher, a gente está falando de uma energia feminina. A energia feminina é a intuição e sensibilidade, que tem que estar mais presente, né, nos seus próximos dias. É isso que está se pedindo. Unidade está falando sobre essa conexão com o todo. Trabalhar a sua espiritualidade. Trabalhar não precisa que você, né, não significa que você tem que ir para uma igreja, para um centro, fazer um trabalho voluntário, mas talvez você precise se conectar com pessoas, ou com mentores, ou com você mesmo, para você ouvir outros pontos de vista acerca desses assuntos mais espiritualistas, filosóficos, energéticos, holísticos ou místicos. Tá bom? Para você ampliar um pouco a sua visão de mundo além da matéria e um pouco mais conectado com o abstrato. Por que a gente fala isso? Capricórnio é o signo que é a cabra que sobe a montanha, que é terra, não sei o quê, mas olha, ela tem uma cauda de peixe. Peixe é a espiritualidade. Quando a cabra está lá no topo da montanha, é o signo que está mais próximo do céu, da conexão com o divino. Então, Capricórnio, sim, tem muita intuição, mas está lá atrás. Não olha muito para isso e precisa olhar, porque faz parte de você. Se você não ativar a sua intuição, a sua sensibilidade, a sua espiritualidade, é como se você estivesse pela metade. A Lua. A Lua está falando de intuição, de liberação de medos, de traumas, de crenças. Essa carta é muito bonita, né? Difícil aparecer a Lua nesse deck. Essa Lua me traz uma energia de floresta, de xamanismo. Caso você se interesse, dá uma pesquisada sobre xamanismo, tá? Pode ser útil para você. E a sacerdotisa. Gente, a lua e a sacerdotisa é energia da interiorização, dos fluxos da vida, dos ritmos da natureza, das fases, né, da vida. E a sacerdotisa fala de aprendizado, aprender alguma coisa. O que você tem que aprender? O eremita fala de aprendizado, o Papa fala de aprendizado e a sacerdotisa fala de aprendizado. Tem alguma coisa que você precisa aprender. E talvez seja por isso que você ainda não conseguiu dar um próximo passo. Porque tem um aprendizado necessário, tem alguma coisa que você tem que estudar um pouco mais. Pode ser um estudo acadêmico, pode ser um estudo teórico, um estudo na sua área de atuação, de trabalho, pode também. Tá? Pode também. Talvez você precise voltar a estudar ou se aprofundar em um tema. Sei lá, pensa no mestrado, pensa numa pós, num aprofundamento, numa especialização, tá? O que mais para Capricórnio? 2 de espadas, tá? Daí você já não tá levando muita fé nessa leitura, você tá em dúvida se isso é para você mesmo. 8 de paus. Eu vejo você se redirecionando. Imperatriz. Fundo do deck a gente tinha a Imperatriz e aqui a gente tem a Imperatriz. Gente, fundo do deck a gente tinha o Papa e a gente tem o Papa. Olha só que coisa louca, né? Bom, o 2 de espadas fala que você está em dúvida. Tem alguma coisa que você está duvidando ou que você não está confiando ou que você fica... isso ou aquilo, você fica pendulando ou você está se sentindo acuado porque não consegue enxergar o caminho, tá? Então tem uma falta de clareza, por quê? Porque está de olho fechado.
Simples assim. Tem alguma coisa que você não está enxergando, por quê? Porque está de olho fechado, porque você não quer enxergar, porque você está fechado a essa coisa aqui. Então, por isso que talvez esteja falando, estude mais, vai investigar um pouco mais a fundo antes de ter uma opinião formada a respeito. 8 de paus fala de movimento, fala de foco, de determinação. Seja lá o que for que você vai começar a fazer, porque eu vejo que você ainda não está fazendo, porque você ainda está no momento de recolhimento, mas o que você for fazer na hora que você for fazer, aí sim vai ter movimento, vai ser rápido, porque você vai estar focado. Agora as coisas não estão acontecendo, parece que está num imbróglio, porque você não está com direcionamento ainda, porque falta informação. Você ainda precisa, ter um embasamento maior. E a imperatriz que fala do feminino, fala de fertilidade, imperatriz aqui e aqui. Fala de fertilidade, então aquilo que você colocar energia, o solo está fértil. Só que você tem que fazer, só que tem etapas antes. Então, o solo está fértil, o movimento vai acontecer quando você estiver pronto, quando você tiver certeza, só que ainda você não tem certeza, porque você ainda tem que estudar alguma coisa a mais, tá? Geralmente, quando aparece o mago nas leituras, a gente fala, você está pronto, você tem tudo na mesa, você não precisa estudar mais nada. Nesse seu caso, é o contrário. Falta peça do quebra-cabeça. Tá faltando peça de Lego, por isso você não está conseguindo montar a construção toda, entende? Então, você precisa ir ainda recolher algumas pecinhas que ficaram pelo caminho, ou precisa se aprofundar em alguma coisa, em algum conhecimento, para poder ter mais subsídio, mais respaldo, tá? Para você seguir em frente, para você avançar ainda mais, ok? Rainha de Pentáculos. A sua frase é: eu tenho tudo o que eu preciso para prosperar. Eu tenho tudo o que eu preciso para prosperar. Você tem tudo o que precisa para prosperar dentro de você. O ouro está dentro de você. O ouro está dentro de você. Só que você tem que talvez lapidar esse ouro. Ouro, por que eu estou falando ouro? Porque ouro, pentáculos, é ouro, é talento. É talento que eu tenho e que eu externalizo e as pessoas pagam para isso. Tá? Então, eu tenho tudo que eu preciso para prosperar? Sim, você tem, dentro de você. E aí, o eremita te pergunta, qual é a sua luz? Qual é o seu talento? Oráculo da Lua. 2 mensagens do Oráculo da Lua para Capricórnio. Reserve um tempo para respirar. Mantenha sua visão. Reserve um tempo para respirar. A gente falou, descansa um pouco, se volta para dentro. Mantenha a sua visão. Não é para você desistir, é para você descansar. É para você tomar o fôlego, é para você manter o foco nas coisas que você está fazendo. Só que você precisa respirar um pouco. O que é respirar? É deixar o ar entrar pelos seus pulmões. É se inspirar, deixar-se afetar pelo externo. Deixar que o externo te inspire. E não ficar preso numa caixinha só nos seus pensamentos fixos. Isso é verdade absoluta. Não, você tem outras coisas para aprender, outras visões de mundo para se conectar. Tá? É isso.
mantenha a sua visão não significa que você vai mudar de ideia, mas talvez você precise acoplar novas visões, acoplar novas formas de pensamento nessa sua visão inicial, tá? Dá uma flexibilizada. Bom, entenderam, né? Ok. Mensagem final. Pensa numa questão, uma área da sua vida, uma pergunta, alguma coisa que você tem em mente e a gente vai trazer uma orientação com o tarô para essa sua pergunta bem específica. Então, para essa sua pergunta bem específica, quem veio foi a Imperatriz Invertido, que fala: o exagero nas ações sem o uso da razão e da justiça leva à frustração dos resultados. Reflita sobre o caminho até aqui percorrido. Reformule ações, pensamentos e atitudes. Só você tem a chave da felicidade. Lembra, a gente falou, só você tem a chave da felicidade. Rainha de Pentáculos, você tem tudo o que você precisa para prosperar, mas talvez tenha um exagero nas ações. Para isso que você está pensando, para isso que você perguntou, pensa de novo, repensa o caminho. Talvez não seja bem por aí. Tem que reformular essa estratégia, reformular ações, pensamentos e atitudes. E também eu incluiria sentimentos aqui. Tá? Reconecte-se com os seus sentimentos, porque é como se tivesse uma distorção aqui. Para essa sua pergunta, tem uma distorção. Como se você não estivesse enxergando as coisas com clareza. Tá bom? É isso, Capri. Espero que essa leitura tenha sido útil. Muito obrigada pela escuta. Se precisar, venha fazer seu mapa do autoconhecimento. Caso você queira entender melhor seu destino, seu caminho de vida, o que você veio fazer, afinal de contas, nesse planeta. Ou então, se você já tem clareza sobre isso, mas você está numa estagnação, parece que a vida não anda, você se sente na roda do hamster, a gente faz a mesa radiônica. Ou então, se isso já foi superado, você está num caminho de progresso, mas chegou num patamar que você não consegue avançar, como se fosse um teto de crescimento, então a gente faz a constelação sistêmica para desemaranhar o fio da vida para que você possa ir mais longe em termos de sucesso e prosperidade, tanto material quanto emocional. Dito isso, muito obrigada pela sua escuta e até o próximo vídeo.